Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Hoje, romance 58 ou Da Grande Madrugada. Nós estávamos deixando os links dos vídeos com os poemas já estudados aqui embaixo, na descrição dos vídeos. Mas não temos mais espaço ali, então inscreva-se no canal para ter acesso a todos os vídeos sobre os poemas já estudados e ative o sininho para receber as notificações. Sejam todos muito bem-vindos e para você que não me conhece, eu sou Valquíria. O poema mostra a cena do enforcamento de Tiradentes, desde a cela onde ele se encontrava, com a presença marcante do carrasco que o vai buscar, o negro Capitania. Vamos acompanhar a leitura e os comentários. Se já vai longe a alvorada, então por que tarda o dia? Que negrume se levanta e com sua forma espanta a luz que o mar anuncia? Não é negrume nem rochedo, detende as rédeas ao medo, é o negro Capitania. Olhai vós os condenados a grande sombra que avança, livre de pasmo e alvoroço, este é o que aperta o pescoço aos réus faltos de esperança. Se já vai longe a alvorada, então por que tarda o dia? A alvorada é o amanhecer, que já vai longe, já eram por volta de 11 da manhã, mas parecia que o dia não chegava. Por que tardava o dia? É que havia um negrume que se levantava como uma montanha e com sua forma espantava, escondia a luz que o mar anunciava, quer dizer que a luz aparecia já lá na direção do mar, mas um negrume que se levantava impedia essa luz de chegar. Esse negrume não é nuvem nem rochedo ou algo que cause medo, não. Detende as rédeas ao medo, segura o medo aí. Detende é uma ordem, um imperativo afirmativo dirigido ao vós, que somos nós, os leitores aos quais o texto se dirige através da segunda pessoa do plural. Quer dizer, segure, detende o medo, esse negrume é o negro Capitania, que devia ser grande a ponto de bloquear a passagem da luz no ambiente do calabouço em que Tiradentes estava. Capitania era um negro condenado e o governo usava algumas pessoas escravizadas ou condenadas pela justiça para prestarem certos servicinhos sem que se tivesse que pagar por eles, como é o caso do carrasco, que é o indivíduo que executa a pena de morte. Por isso o texto diz: olhai vós os condenados, a grande sombra que avança, livre de pasmo e alvoroço. Este é o que aperta o pescoço aos réus faltos de esperança, ou seja, aperta o pescoço aos réus que já não têm mais esperança, já estão condenados à morte. E para gerais assombros, ainda lhes cavalga os ombros e nos ares se balança. Ah, não fecheis vossos olhos, que hoje é tempo de agonia. Lembrai-vos deste momento, neste sinistro aposento, onde a morte principia. Vede o mártir como fita sereno, a sua desdita e o negro Capitania. E para gerais assombros, quer dizer, para o assombro geral, além de apertar o pescoço aos condenados, ainda lhes cavalga os ombros e nos ares se balança. Isso significa que além de enforcar o condenado jogando-o para fora do palanque, pendurado pela corda amarrada ao pescoço, ele pulava, o carrasco pulava sobre os ombros do infeliz como quem estava sobre um cavalo, se balançando, e assim ficava por alguns instantes. Dá a impressão até de que o carrasco estava se divertindo, né? Uma crueldade? Ao contrário, por incrível que pareça, era uma forma de abreviar o sofrimento, evitar que o enforcado agonizasse por alguns instantes, pois ao pular sobre os ombros do indivíduo fazia um peso maior e a morte era instantânea. Talvez essa fosse uma prática frequente nos enforcamentos, porque aparece também no livro Quincas Borba, no momento em que Rubião se recorda de um enforcamento que viu no Rio de Janeiro quando era um jovem.
Mas aqui, no nosso caso, o poeta acaba conclamando as pessoas a não fecharem os olhos para isso, né? Depois dessa cena, né? Dessa coisa sinistra, porque, na verdade, é para as pessoas olharem o que aconteceu no momento em que o carrasco e a vítima se encontraram, ainda na cela em que estava o Tiradentes, fitando, olhando duas coisas. Primeiro, a sua desdita, né? A sua má sorte, e o negro Capitania chegando ali de tão grande, fazendo sombra à própria luz do dia. Oh, permite que te beije os pés e as mãos, nem te importe arrancar-me este vestido, pois também na cruz, despido, morreu quem salva da morte. Vede o carrasco ajoelhado, todo em lágrimas lavado, lamentar a sua sorte. Já vai o mártir andando, cercado da cleresia, franjas, arreios dourados, clarins, cavalos, soldados e uma carreta sombria. E depois desse medo que o texto nos deixa do carrasco Capitania, a cena seguinte é comovente. Chegando junto de Tiradentes, o condenado Tiradentes diz: permite que te beije os pés e as mãos, nem te importe arrancar-me este vestido, pois também na cruz despido morreu quem salva da morte. O carrasco, lógico, se ajoelhou aos pés de Tiradentes. Ele deveria tirar a roupa de Tiradentes e colocar aquela alva, aquela túnica branca, mas que serenidade, que humildade do condenado. O texto, nesse momento, aproxima os dois mártires, né? Jesus e Tiradentes, ambos mortos pela arrogância, pela ignorância dos homens, né? Vede o carrasco ajoelhado, todo em lágrimas, lavado, lamentar a sua sorte. Interessante que ele lamenta a sua própria sorte, né? E um modo como o Romanceiro da Inconfidência mostra o negro como protagonista de sua própria história. Já vimos Chica da Silva, o Chico Rei, o negro que desceu do cerro com um diamante, e mesmo os negros escravizados na lida cantam e sonham, contrariando o senso comum de extrema passividade. No caso do nosso carrasco, ajoelhado em lágrimas diante de sua vítima, ele não se transformou naquilo que faziam dele o carrasco, né? Isso não foi inventado por Cecília Meirelles para romantizar a cena, não. De fato aconteceu, porque está no relato dos últimos momentos dos Inconfidentes de 1789, feito pelo padre que foi o confessor de Tiradentes. Supõe-se que tenha sido o Frei Raimundo Pena Forte, não o confessor judicial, mas o religioso, para que na iminência da morte o condenado pudesse confessar os seus pecados, visando a sua absolvição por Deus, para conseguir um lugar melhor após a morte. Então, o que nós vemos no negro Capitania é que ele exercia a função de carrasco porque era obrigado pela justiça, mas no seu íntimo ele não tinha se transformado num carrasco, né? Ele não se deixava dominar e continuava sendo ele mesmo. Já vai o mártir andando, cercado pela cleresia, o clero, né? O conjunto de padres, bispos, enfim. E aí é como se passasse diante dos nossos olhos a procissão que acompanhava o condenado a caminho da forca. Franjas, arreios, né, dos lados, clarins, cavalos, isso tudo era uma forma luxuosa, né, dos soldados se apresentarem. E uma carreta sombria. Que carreta será essa? Que lhe vai seguindo os passos e onde há de vir em pedaços com o negro Capitania. Ah, quanto povo apinhado pelos morros e janelas, ouvidores e ministros carregam perfis sinistros no alto de faustosas celas. Ondulam colchas ao vento e brancas de sentimento rezam donas e donzelas. Então, naquele cortejo que acompanhava o condenado havia uma carreta sombria, lembra? Uma carreta sombria que lhe vai seguindo os passos e onde há de vir em pedaços com o negro Capitania.
Quem há de vir em pedaços com o negro Capitania? Ora, Tiradentes. Você sabe que ele foi enforcado e esquartejado, o que significa dizer que teve seu corpo cortado em partes após o enforcamento. Ele passou por ali andando, mas seu corpo voltaria naquela carreta em pedaços. E quanta gente atraída por aquele espetáculo de morte, hein? Naquele episódio de enforcamento que aparece lá no romance Quincas Borba, esse fascínio dos seres humanos pelo instante da morte também aparece. Ah, quanto povo apinhado pelos morros e janelas, ouvidores e ministros, carregam perfis sinistros no alto de faustosas, luxuosas celas, onde ondulam colchas ao vento. Era uma tradição e ainda é em alguns lugarejos no Brasil e em Portugal pendurarem colchas nas janelas durante as celebrações da Sexta-feira Santa, em que se lembra o martírio de Jesus no caminho para a cruz. Talvez uma alusão ao Santo Sudário, o manto que envolveu o corpo morto de Jesus e que ficou como um negativo de sua imagem ali impresso, registrando o sofrimento pelo qual ele passou. Assim, mais uma vez, o poema associa o sofrimento de Jesus e de Tiradentes. E brancas de sentimento rezam donzelas, donas donzelas, né, diante daquele cortejo que levava aquele homem à morte. Ah, quantos degraus puseram para a fúnebre alegria de ver um morto lá no alto, de assistir ao sobressalto dessa afrontosa agonia. E ver levantar-se o braço, e ver pular pelo espaço o negro Capitania. Nem por pensamento traias teu rei, mas na grande praça há um silencioso tumulto, grito do remorso oculto, sentimento da desgraça. Para o tempo de repente, fica o dia diferente, e agora a carreta passa. Sabemos que foram colocados muitos degraus para que todos pudessem assistir àquele enforcamento. Ah, quantos degraus puseram para a fúnebre alegria de ver um morto lá no alto, de assistir ao sobressalto dessa afrontosa agonia e ver levantar-se o braço a alguém dando a ordem para a execução e ver pular pelo espaço o negro Capitania sobre os ombros do enforcado. E após o enforcamento, como de costume, um religioso disse algumas palavras fundadas no Eclesiastes da Bíblia: nem por pensamento traias teu rei. Um belo aviso a todos, né? Mas na grande praça há um silencioso tumulto, uma espécie de mal-estar, grito do remorso oculto, sentimento da desgraça, e os versos finais mostram que estava tudo consumado. Para o tempo, de repente, fica o dia diferente e agora a carreta passa, você já sabe, com o corpo do enforcado em pedaços, esquartejado. Siga-nos no Instagram, lá damos algumas dicas de 30 segundinhos sobre língua portuguesa. No próximo vídeo, Romance 59 ou Da Reflexão dos Justos. Espero você!